Olá, 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 boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conversas às Sextas. Apesar de hoje ser sábado, nós não queríamos deixar o vosso sábado passar assim, sem nós, né, trazermos assim algo bom e boas coisas para conversarmos e muita coisa para aprender também. Fala para vocês, Silvestre Cardoso. Hoje são 16 de 12 de 2023. Temos como convidado o Dr. João Massano, ele que vai nos falar um pouco sobre o bullying nas redes e a defesa, né, dos cidadãos contra os perigos nas redes também. Fiquem connosco das 21 até às 22 horas. Área técnica temos a Leontina Dalla, o Natalício da Silva e inovamos, que são nossos fiéis parceiros. Boa noite, Kiala. Bem-vindo à nossa live. Eu vou pedir já ao nosso convidado para fazer-se presente. João, seja bem-vindo à nossa live. Sejam bem-vindos ao Conversa das Sextas, apesar de hoje ser sábado. Boa noite, doutor João Massano. Boa noite, como está? Tudo Eu bem? estou bem, obrigada. Doutor Massano, como é que está? Tudo bem, obrigado. Seja bem-vindo ao Conversa das Sextas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Temos certeza que vamos aprender muito com tudo que o senhor Massano vai nos ensinar. E antes de eu começar com as minhas perguntas, que não são poucas, eu vou pedir ao Dr. Massano que faça uma breve apresentação de si mesmo, se faz favor. De mim, bem, eu acho que a principal apresentação que eu posso fazer de mim é sou advogado, não é? Sou advogado já há quase 27 anos aqui em Portugal, na zona de Lisboa. Atualmente também sou, já no segundo mandato, presidente do Conselho Regional de Lisboa, que é o maior Conselho Regional de Portugal, que tem cerca de 15 mil advogados e, de facto, é algo que me satisfaz bastante poder lutar pela minha classe e pelos direitos do cidadão, porque, no fundo, o advogado existe para defender o cidadão, como também aqui o nosso tema de hoje pressupõe a nossa intervenção, creio eu, enquanto advogados, e devemos cada vez ser mais interventivos, e é muito interessante o trabalho que eu faço, quer enquanto advogado, quer enquanto presidente do Conselho Regional, na medida em que me permite tentar, de uma forma mais abrangente, pela função que exerço, contribuir para a literacia jurídica e para os cidadãos perceberem os direitos que têm. Quanto a mim, é uma das grandes lacunas das sociedades de hoje, é o desconhecimento que existe em relação aos direitos que as pessoas têm. E, de facto, é uma missão que me satisfaz bastante. Deve ser um trabalho e tanto. É um pouco, é um pouco, ainda por cima, porque, como nós sabemos, os direitos estão sempre a mudar, a legislação está sempre a mudar e há muitos ataques à democracia e aos direitos das pessoas e cada vez mais é importante que as pessoas estejam conscientes de quando há um ataque aos seus direitos. Isso é muito importante que saiba e é algo que, de facto, me satisfaz bastante poder contribuir modestamente, claro, para que as pessoas saibam os seus direitos e cada vez mais consigam perceber que o tribunal e os advogados não são aqueles sítios onde só se vai em última instância, mas cada vez mais tem que se ir antes do litígio acontecer, porque cá em Portugal, não sei como é que é em Angola, mas cá em Portugal há muita gente que diz espero não voltar a tribunal, espero não ir a tribunal. Mas não, ir a tribunal deve ser uma coisa normal, no sentido de, muitas das vezes, é a única hipótese que nós temos de fazer valer os nossos direitos. Mas, claro, nós advogados lutamos e devemos lutar sempre para que a advocacia seja cada vez mais preventiva e cada vez mais sirva para evitar conflitos e prevenir o surgimento de conflitos entre as pessoas, ajudando as pessoas a equilibrar os direitos que cada uma tem, não é? Que às vezes é difícil porque todas as pessoas acham que têm muitos direitos e poucas obrigações. E isso, e isso às vezes Exatamente. Infelizmente. porque hoje eu não sei se em Angola sentem o mesmo, mas Infelizmente. eu sinto que em Portugal toda a gente tem direitos.
mas obrigações pouca gente tem. Pois. É assim aqui também. É assim Isso aqui também. é um bocadinho assustador, parece. Nós temos Sim. esta situação desta maneira. As pessoas têm medo de cumprir com os seus deveres, mas querem sempre que a justiça seja feita. Sim, sim. A justiça tem que ser sempre feita, mas especialmente quando é para os beneficiar. Quando não é para os beneficiar, Exatamente. já não tem tanto interesse assim. Já não tem tanto Exato. interesse assim. Mas nota-se muito, porque as pessoas acabam por ter posições que são um pouco absurdas, porque não percebem que têm que respeitar os direitos das outras pessoas. E isso é um limite aos seus próprios direitos, e as pessoas muitas vezes não compreendem. Não compreendem isso. Nada mesmo. Infelizmente. Infelizmente. Mas eu creio que daqui a algum tempo as pessoas vão de ganhar consciência melhor e vão começar a ver as coisas de uma forma diferente. Sim, eu espero que sim, pelo menos. Espero que sim. Agora, não é fácil. Não é fácil. Nada Sim, fácil mesmo. nem um pouco. É isso. Então, agora eu vou passar para as minhas perguntas, que são muitas. Claro, Eu quero mesmo saber muito sobre isso. Tenho pronto. muitas dúvidas e acredito que os nossos telespectadores ou acompanhantes que estão aí conosco também têm muitas dúvidas. A primeira pergunta sempre seria o que é o bullying, mas eu quero fazer diferente, eu quero saber quando é que não é bullying. Eu acho que sempre que há mensagens positivas nas redes, porque nós não nos esquecer, eu ainda sou do tempo em que havia uma plataforma que era o Wi-Fi, em que servia para as pessoas estarem em contacto. Hoje em dia já não é para isso que serve. Na altura em que surgiram as redes sociais, a ideia era facilitar a comunicação entre pessoas que se conheciam fisicamente. Foi o Sim, início. Hoje em dia já se faz uma ligação tão ampla que liga pessoas que nunca se viram, mesmo que vivam na mesma rua, o que às vezes é estranhíssimo. sim, E eu diria que não será bullying sempre que sejam mensagens, porque repare, as redes não têm só aspectos negativos, pelo contrário, as redes permitem-nos divulgar, como por exemplo hoje permitem-nos divulgar mensagens positivas, como é que as pessoas defendem os seus direitos, que direitos é que têm, como é que os podem exercer, percebermos que qualquer sociedade precisa de ter um equilíbrio entre os direitos das pessoas e quando chegamos às redes sociais, quando usamos, por exemplo, para campanhas de solidariedade, para ajudar exatamente. alguém que precisa de dinheiro para, por exemplo, fazer uma operação, quando utilizamos para fazer uma divulgação de ideias positivas que contribuam para um diálogo e para que as pessoas pensem sobre o que está a acontecer, aí nunca será bullying, não é? Por exemplo, imaginemos que uma escola secundária quer criar uma maior ligação entre todos e cria um grupo para que todos possam expressar as suas opiniões sobre o que é que deve melhorar na escola. Isso não será bullying, obviamente. Há muitos exemplos em que não há bullying nas redes sociais, porque as redes sociais, como tudo na vida, têm um lado positivo e têm um lado negro, claro. Negativo. E o lado positivo é tudo o que permite aproximar as pessoas e que permite às pessoas estarem em contacto permanente e trocar ideias, trocar opiniões, partilhar experiências. Claro que quando se chega ao lado negro, aí é que de facto há o problema, não é? Sim, E o problema passa também muito por muitas das vezes as pessoas não perceberem que o que se passa nas redes sociais é uma realidade criada para as redes sociais. E esta exatamente. realidade que é criada para as redes sociais é uma realidade que muitas vezes é enganadora. Sim, Muito enganadora. Nós podemos contrapor a vida real e a vida editada, não é? sim, é verdade. E isso é um É, bocadinho assustador. Não raras vezes nós temos conhecimento de situações em que as pessoas, para as redes sociais, fabricam um sorriso, fabricam
uma situação e que Sim, depois, assim que desligam a câmara, estão com um ar de tédio e fartas de estar ali, etc. sim. Portanto, Todos tristes. E exatamente, exatamente. Isso não, é, bem num problema Podemos também incluir, nesse caso, quando isso acontece, a depressão, né, doutor? eu diria que uma das grandes causas neste momento de depressão, de situações em que as pessoas ficam com uma grande ansiedade, porque Sim. acham que toda a gente tem uma vida melhor do que a deles. E o que nós Pois, sentimos é que não é bem assim, mas quem vê alguém que está sempre, por exemplo, em festas, em jantares, a viajar, exato. com um ar muito feliz, como se a vida fosse um paraíso, as pessoas, Exatamente. e quem não percebe que isto é algo que é editado para as redes sociais muitas das vezes, entra muito facilmente em desespero, em depressão e chega inclusivamente a uma situação de muitas das vezes atentarem para a própria vida porque acham que a vida delas não presta e que a vida dos outros é que é boa, não é? E isso Pois, é algo que assusta bastante e que nos deve sim, fazer preocupar a todos, quer sejamos psicólogos, quer não sejamos, todos nós temos a obrigação de contribuir para que as pessoas sejam mais felizes e que percebam que as redes sociais são uma ilusão. E isso acaba por ser muito destrutivo, principalmente em idades em que as pessoas são mais suscetíveis de estar sensibilizadas para estas situações, por exemplo, na altura da adolescência, quando são mais sim, jovens, as pessoas estão mais frágeis ainda não percebem muitas das vezes que o que se passa nas redes sociais é algo que não é verdade, que não corresponde à realidade que as pessoas colocam, e nessas situações as pessoas tendem muitas vezes a achar. É normal um adolescente ter uma situação de, por vezes, isolar-se, achar sim. que a vida dele não presta e que a vida dos outros é que é boa. E Temos agora é aí. pior porque repare, se eu achar que a minha vida não presta, que tenho uma vida que me desagrada, que eu gostava de ter outra vida, estou muito frustrado com a vida que tenho. Eu vou às redes sociais, vejo as pessoas com quem me relaciono, sorridentes, com uma vida bestial, fantástica, não ficarei muito satisfeito, não é? Sim, nem um pouco. Nem um pouco. E depois, além desta fase das nossas vidas em que estamos mais suscetíveis, em que ainda estamos à procura da nossa identidade, mais à frente nas nossas vidas, se passarmos por uma desilusão amorosa, profissional, o que for, uma situação que nos faz sentir muito mal, também podemos estar mais sensíveis e Sim, suscetíveis de ser influenciados pelo que se passa nas redes com as pessoas que estão à nossa volta. Isso também exatamente. é algo que assusta e que deve preocupar-nos a todos e que nos deve fazer pensar, porque é muito importante que se diga às pessoas que as redes sociais são redes sociais, não é a realidade. E que há muitas coisas que se passam nas redes sociais que são fabricadas para aquele momento, porque as pessoas, Sim, sei lá, ainda por cima, hoje em dia, com os influencers que existem, em que eles são pagos para falar bem dos sítios onde estão, ou do que exatamente. usam ou deixam de usar. Imagine que eu vou a um sítio que me é oferecido, ou que vai a um sítio que lhe é oferecido. É óbvio que mesmo que não goste do sítio, vai dizer que gosta. Sim, com certeza. Portanto, e aí o que é que acontece? As pessoas acham que está muito feliz naquele sítio, que está a ter uma vida maravilhosa lá, um fim de semana, o que for, mas não está. Mas quem vê acha que está. E Acá esse é que é está. o problema. Pois, E exatamente assim isso que acontece. é. E era importante dizer às pessoas que muitas das vezes isso é uma miragem, é algo que não é real. Mas é difícil de convencer as pessoas que isso não é real. Exatamente. Hoje em dia estão todos no mundo da lua, quando vem alguma coisa que se calhar também queriam ter, ou algum lugar onde gostariam de estar, e quando vem alguém lá, ficam tipo, pode não ser hoje, mas amanhã. Mas não sabem
realmente o que está por detrás daquela Claro. toda encenação. Repare, muitas das vezes, aqui em Portugal, até porque eu conheço algumas pessoas que fazem isso, nós vimos fotografias maravilhosas, fantásticas, de grande felicidade, mas que as pessoas não estão felizes. Fazem para a fotografia, para o reel, para o que for. Mas quem vê que está a passar por um mau pecado na vida está mais suscetível de acreditar no que se está a passar e achar que aquilo é real. E muitas das vezes isso conduz à depressão, porque quando nós achamos que toda a gente tem uma vida bestial, menos nós, claro, não ficamos contentes e podemos entrar em depressão se não conseguirmos fazer a abstração necessária para nos afastarmos dessa situação. E aí é que eu acho que é o trabalho de falarmos sobre as coisas, de tentarmos explicar às pessoas, de tentarmos evitar que as pessoas entrem numa espiral de desespero. E que o que se sente neste momento é que há muito desespero na sociedade. As pessoas estão muito tristes, muito deprimidas, muito preocupadas com tudo e não conseguem encontrar pontos positivos nas próprias vidas. E quando vão às redes e veem toda a gente muito feliz, claro, ficam tremendamente desesperados e tristes. E muitas das vezes têm reações inacreditáveis. Eu há pouco, eu digo que em Portugal, por exemplo, a condução é uma coisa de vez em quando completamente absurda e parece que vivemos no manicômio. Por vezes parece que as pessoas estão em batalhas permanentes para ficar à frente no trânsito, na fila de trânsito, para fazer uma ultrapassagem. E isso é sinal de que, de facto, a insatisfação que existe é muito grande. E essas pessoas depois vão para as redes e veem toda a gente muito feliz, ainda ficam pior, porque acham que toda a gente tem uma vida melhor. Exatamente. Ficam pior. Muito pior. Pois. Pela explicação que o doutor nos deu agora, deu para perceber que é possível que o bullying não seja um fenómeno recente. O doutor pode nos explicar mais ou menos? Eu sempre me lembro, segundo os padrões de hoje, sempre houve bullying. Sim. O que nós temos é que de antes o bullying ficava circunscrito às salas e a espaços mais fechados, não tinha o mesmo impacto que tem hoje. De antes havia bullying, não era chamado bullying. Ou seja, havia sempre o miúdo gordo que era gozado, a pessoa que tinha uns dentes estranhos também era gozado nas escolas, ou que tinha um cabelo também estranho. Sempre houve esse tipo de bullying. O problema é que, para começar, atualmente, começa-se a olhar para essas situações como sendo situações que devem exigir algum cuidado para quem é a vítima. E muito bem, Sim. e muito bem. E depois temos que, neste momento, o bullying é filmado. É filmado, é partilhado nas redes sociais, é feito através de posts de Instagram, e isso é que dá um caráter ainda mais grave à situação. Porque de antes, se havia uma situação de bullying, por exemplo, numa escola secundária, ficava nas pessoas que viram ou que estavam próximas da situação ou que ouviram falar dela. Hoje em dia, sabe a escola toda e, se for preciso, o país todo. O que voltando atrás, voltando a pensar na situação de quem ainda está com aquelas idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos, ou um pouco mais, de repente é submetida a uma humilhação pública com essas dimensões, muitas das vezes há pessoas que não aguentam e cometem suicídio. Há casos relatados em que essa situação tem vindo a acontecer, infelizmente. E aí eu diria que as escolas e a comunidade têm que reagir de uma forma diferente daquela que têm reagido até agora. Existe uma reação mais forte, mais ativa para a proteção das vítimas de bullying.
Por exemplo, aqueles Então, vídeos que são Desculpe, diga. não, eu quis perguntar se o espectador também participa do bullying de alguma maneira. Porque a pessoa está aí a olhar, mas. Repare, toda a gente que partilha um vídeo ou um post ou outra coisa qualquer em que está uma situação de bullying relatada, descrita, está a contribuir para o bullying. Porque o grande problema do bullying nas redes sociais é que esse bullying é multiplicado por várias pessoas, porque depois toda a gente partilha. Toda a gente partilha sem consciência, porque, aliás, há campanhas em Portugal em que quem luta contra isso diz precisamente não partilhes. Não partilhes. Porque o não partilhar acaba por cortar a transmissão e a rede de transmissão. E é isso que deveria haver uma consciência no sentido de dizer, e se fosse eu? Se fosse eu, o que é que eu faria? Eu também fazia a partilha. E é isso que falta muitas das vezes. Nós não conseguimos perceber, ou não queremos perceber, que vamos atingir essa pessoa e que a pessoa vai ser humilhada, que vai sofrer, pode ter problemas graves de saúde mental, pode cometer até algo, um atentado contra a própria vida. Sim. E isso deveria fazer-nos refletir e pensar e evitar contribuir para que o bullying aumentasse. Porque uma das coisas que falta na sociedade atual é empatia, é colocarmos-nos no lugar do outro, pensarmos o que é que eu sentiria se estivesse no lugar do outro e fazer o que eu gostava que fosse feito a mim. Ou seja, se fosse eu a vítima de bullying, eu partilharia o vídeo? Claro que não. Claro que não. E é isso que as pessoas não fazem, esse exercício. Porquê? Porque quando é com os outros tem muita graça, quando é connosco já não tem graça nenhuma. Só que ninguém sabe quando é a nossa vez. E as pessoas, quando partilham vídeos ou de fotografias íntimas ou de imagens mais íntimas de alguém ou uma situação em que alguém é agredido ou é humilhado, deveriam pensar um pouco e deveriam ter muito mais cuidado ao fazê-lo. Não deveriam partilhar, obviamente. E quando é que podemos perceber que já passamos de uma brincadeira para o bullying? Porque existem situações em que, se eu tiver um amigo ou uma amiga muito próxima, gozo às vezes com ela, de alguma maneira, falo de algum defeito, se posso assim dizer. Quando é que eu posso ter noção de que não? Já passei de uma brincadeira para o bullying, porque há quem não percebe muito bem e às vezes fica ainda a pensar, não, aqui ainda é normal. Eu acho que esse é um grande problema que nós temos, que é distinguir a parte em que é brincadeira da parte em que já se passa o limite do que é brincadeira. E depois temos vários tipos de situações. Temos aquelas situações em que toda a gente quer ter opinião e quer criticar quem é o suposto autor do bullying e proteger a vítima. E temos as outras situações em que toda a gente acha que nunca será bullying. E não é fácil fazer essa distinção, e a sua pergunta tem toda a razão de ser, porque a fronteira entre o que é uma mera brincadeira e o que já se passa para além da mera brincadeira, por exemplo, nós agora assistimos a situações muito perigosas em termos culturais em que se tenta cancelar programas tendo um padrão, qualquer que ele seja, imposto por alguém, e se cancelam programas porque alguém emite uma opinião política, porque alguém emite um pensamento com o qual nós não concordamos, e isso é algo que é assustador. Eu diria que a passagem não é para crime, nem para qualquer consequência jurídica, mas é para, pelo menos, quando é que nós passamos de uma brincadeira que é aceitável para uma situação
em que já estamos na parte do bullying. Eu diria que tem muito a ver na forma como algo é feito e como fazemos sentir a outra pessoa. E como é que essa pessoa se vai sentir com aquilo que lhe estamos a dizer. Porque se for alguém, imagine, que chama um nome a alguém na brincadeira e essa pessoa responde com piada e também te chama um nome assim. É óbvio que isso não é bullying, porque estão as duas numa situação em que assumem que é uma brincadeira entre ambas. Ok. Eu lembro-me, por exemplo, há uns tempos atrás, um jogador de futebol, acho que é de uma equipa inglesa, que tinha chamado o nome em que brincava com a cor da pele do outro jogador. E o outro jogador respondeu a brincar também e levou tudo tranquilo. Mas depois vieram pessoas que isolaram o comentário inicial, que fazia uma pequena brincadeira com a cor da pele, mas que quiseram condenar esse jogador quando a pessoa que era o alvo do suposto bullying percebeu que aquilo era uma brincadeira. Portanto, e isto é algo que é muito perigoso quando nós tentamos impor determinado tipo de comportamentos sem perceber as circunstâncias em que eles se concretizam. Porque, repare, o que é bullying para si pode não ser bullying para mim numa relação com um amigo meu. Sim. E é que nós corremos o risco, e este para mim é um dos principais riscos que existem nestas situações, que é queremos normalizar as relações entre as pessoas e dizer que somos todos iguais. Não, não somos. A minha sensibilidade não é igual à sua. Exatamente. E acho que nós temos que ter muito cuidado e perceber que as pessoas são todas diferentes. No mundo como aquele em que nós vivemos atualmente, há uma tendência para meter as pessoas em prateleiras. Tu ficas nesta prateleira, eu fico naquela, e tu também ficas aqui numa, mas tentamos normalizar toda a gente. Faz-me lembrar uma situação que houve em Portugal há uns anos atrás, por causa da União Europeia, em que nós tínhamos umas maçãs que eram pequenas e que não eram todas iguais, não tinham todas o mesmo tamanho, e que a União Europeia nos obrigou quase a ter as medidas certas para todas as maçãs. E acho que às vezes parece-me que nós queremos fazer isso com as pessoas. Não respeitamos as diferenças e parecemos querer impor a toda a gente um comportamento igual. É como se nós, de repente, agora quiséssemos vestir a sociedade toda. Toda a gente agora anda de amarelo, por exemplo. Todos. É absurdo. Exatamente. É absurdo, não é? Claro, é absurdo. E é este o problema que nós temos neste momento. É como é que nós vamos convencer a sociedade que não gostamos todos de amarelo ou não. Por exemplo, eu detesto andar vestido de amarelo. Porquê é que eu tenho que andar agora vestido de amarelo? Pronto, quem gosta usa, e é estas diferenças que nós temos que perceber também em situações deste tipo. Eu tenho a minha forma de encarar as coisas, você terá a sua forma de encarar as coisas, e nós temos que respeitar esta diferença e depois temos que ter a capacidade para dizer que nestas situações não há, porque as pessoas percebem o que se está a passar. E como percebem o que se está a passar, as pessoas devem aceitar aquela situação como normal. Agora, uma situação em que alguém já passa claramente esta barreira e que a outra pessoa está a sofrer numa situação de bullying, aí não. Aí não. Se eu, por exemplo, começo a tecer comentários desagradáveis em relação à cor da pele ou outra situação qualquer da pessoa, ou aos dentes, ou aos olhos, ou ao nariz, ou às orelhas, o que for, e a pessoa começa a ficar claramente incomodada, eu já estou a ultrapassar o limite do que é aceitável. Eu diria que o limite até ao qual o bullying será aceitável tem que ser definido pelas pessoas em presença e compreendermos como é que elas, as duas, ou as três, ou as quatro, ou o número que for, encaram a situação. Não é, imagine que está numa brincadeira com os seus amigos num determinado sítio e que alguém passa e vê aquilo e acha aquilo tudo muito estranho. Mas vocês estão a brincar. Qual é o direito que eu tenho de ir lá e dizer, como, por exemplo,
Eu posso achar aquilo horrível, não faz sentido. Qual é o direito que eu tenho lá e dizer, parem que vocês estão a fazer bullying sobre alguém? Nenhum. Eu acho que Nenhum. nenhum. Exatamente. Exatamente. E neste momento há pessoas na sociedade que acham que podem ir lá e dizer para vocês pararem porque estão a cometer algo que ela não aceita. Porquê? Porque as redes sociais agora dão-nos uma janela sobre a vida de toda a gente e toda a gente acha que pode opinar sobre a vida de Sim. todos. E no bullying é a mesma coisa. Certo? E é isso que eu acho que não pode acontecer. E repare, quando nós falamos em traçar fronteiras, também traçamos uma fronteira. Eu diria que temos duas grandes fronteiras. Primeiro, respeitar a liberdade das pessoas que ali estão. Esta é a Exatamente. primeira grande fronteira. A segunda é, dentro dessa relação que poderá ser o potencial bullying, perceber o que é que realmente afeta psicologicamente a vítima. Afetar psicologicamente a vítima, e se for algo que está claramente a marcá-la, aí já estamos no campo do bullying. Pois é. Creio que terá que ser por aí. Temos que jogar muito com a liberdade dos intervenientes e com a empatia e o que gostaríamos que fosse feito a nós, considerando aquelas pessoas que ali estão. Porque, repare, o bullying acaba por ser o quê? Acaba por ser uma forma de humilhação, de intimidação, de ameaça a outras pessoas. Sim. E se for uma brincadeira, a pessoa que é vítima não se sente humilhada. Sim. E é por aí que nós temos que ir. Exatamente. Doutor, quais são as formas comuns de nós observarmos o bullying assim nas redes? Assim, Posso-lhe olharmos também para. dar, já agora, há uma coisa que eu me esqueci, tem a ver com os mais jovens, que Sim, é sim, muitas das vezes, e aí também é um problema, os mais jovens, para se integrarem num grupo, podem ser forçados a aceitar situações de bullying. infelizmente. Exatamente. E aí a sociedade também tem a obrigação de proteger as vítimas, porque há pessoas que estão numa posição de superioridade, que dominam a relação e aproveitam esse domínio e essa superioridade social, se quisermos, para humilhar a outra pessoa e colocá-la a fazer coisas que são claramente humilhantes. E isso a sociedade também tem que intervir. Por mais que essa pessoa até aceite. Sim. Tem que haver esse limite também. Peço desculpa, a pergunta que tinha feito era. Era sobre as formas comuns de bullying na internet. Quais Bem, são assim que nós temos? as formas mais comuns, eu diria que é utilizar os fóruns, os jogos online, e-mails, as redes sociais e insultar as pessoas pelas redes e chamando-lhes nomes, fazendo piadas sobre o aspecto de alguém, fazer a divulgação dos tais vídeos mais íntimos para levar a pessoa a sentir-se mal. Eu diria que há uma série de situações que, infelizmente, são mais que muitas, em que nós poderemos assistir a situações de bullying, mas as mais comuns, aquelas que em Portugal, por exemplo, são mais visíveis, têm muitas vezes e que têm mais repercussões e que se tornam mais virais, têm a ver com agressões físicas, que muitas das vezes acontecem, filmagens dessas agressões depois são divulgadas por WhatsApp ou no Instagram ou noutras redes quaisquer que são utilizadas pelos mais jovens. Temos essas têm vindo a ser bastante virais nas redes sociais. Temos situações em que alguém insulta o outro e que também são muito divulgadas nas redes sociais. Aquelas que também provocam muito impacto nas vítimas são aquelas em que há divulgação de vídeos mais de conteúdo sexual explícito, por exemplo,
estas serão aquelas que mais aparecem nas redes. E depois há outras em que, imagine, porque o bullying nas redes sociais não se limita só a estas situações. Há outras em que se utiliza as redes para divulgar informações falsas sobre alguém, para descredibilizar essa pessoa. Isso também é muito frequente. É impossível conseguir elencar todas as formas, mas estas são muito frequentes, em que se cria, imagine, alguém que se dedica ao combate, por exemplo, à violência doméstica. Sim. E de repente cria-se uma situação para descredibilizar essa pessoa em que se diz que ela foi autora de situações de violência doméstica. Isto também é bullying contra essa pessoa, para além de poder consubstanciar difamação. Portanto, eu diria que há muitas formas neste momento de tentar humilhar, tentar insultar, tentar e conseguir ameaçar as pessoas. E isso é algo que nos deve levar a pensar muito e a refletir muito sobre as situações. Sim. Doutor, sobre essas várias formas que o doutor explicou, né, comuns de bullying na internet e tudo, como é que nós podemos denunciar, né, esse tipo de questões atualmente, assim? Já existe Eu uma... diria que... Desculpe, diga. Não, eu quis incluir a perguntar se já existe uma lei. Eu diria que a lei existe, só que ainda não é suficiente para tudo o que acontece. Eu diria que nós temos duas vertentes muito importantes nesta área. A primeira, e para mim é aquela que deveria ser privilegiada, é a preventiva. Eu dou-lhe um exemplo, que é atuar numa fase em que ainda não aconteceu nada e em que as pessoas podem tomar uma atitude para evitar que aconteça. Por exemplo, algo que deve ser muito repetido e muitas vezes dito, que a partilha de imagens mais íntimas, a partilha de vídeos mais íntimos, é algo que é desaconselhável, muito desaconselhável. Porquê? Porque, imagine, está num relacionamento com alguém e que há uma partilha desse tipo de fotografias, desse tipo de vídeos. Se houver uma zanga e se acabar essa relação, pode alguma das pessoas ter uma vontade de vingança que depois é difícil de conter o espalhar os vídeos. Portanto, qual é a melhor forma de evitar que isto aconteça? É não partilhar. É não partilhar. Porque as consequências dessa partilha, se as coisas não correrem bem, são gravíssimas para a vítima, em termos sociais e de consequências. Outra situação, educar nas escolas, explicar às pessoas, aos miúdos e aos menos miúdos, que já são mais jovens, explicar-lhes que as consequências que o bullying pode ter na vítima, levando ao suicídio, por exemplo, se a depressão for muito grande. Explicar-lhes as consequências de, por exemplo, agredir alguém e colocar nas redes sociais, divulgar fotografias nas redes sociais, o que é que pode fazer à pessoa que é vítima, com casos reais que tenham acontecido. Isso é uma função preventiva. É uma função preventiva. Explicar os riscos da utilização das redes sociais e do que elas podem provocar à vítima. Explicando e tentando evitar que os agressores também venham realmente a sê-lo, percebendo as consequências que têm nas vítimas. Na fase em que já estamos com o bullying consumado, se for numa escola, por exemplo, acho que a escola tem que intervir e, de alguma forma, castigar quem for o autor do bullying dentro da comunidade escolar, explicando que é uma situação que não é aceitável pela própria escola. Não sei se concorda, se não. Não, Cuca, deu para perceber e deu para entender melhor. Na verdade, eu não tinha noção de como é que poderíamos, de alguma E há maneira, outra, né? e se me permite, também há outra situação, que é algo que já existe legislação a proteger as pessoas contra a utilização
dos meios das redes sociais, mas deveria haver uma forma mais rápida de reagir contra essas violações. Ou seja, por exemplo, imaginemos que alguém divulga uma informação falsa sobre mim que me está a prejudicar a minha carreira profissional. Eu deveria ter a possibilidade de imediatamente ir ter com essas entidades policiais e dizer podem retirar imediatamente essas postagens das redes sociais. Deveria haver uma forma muito rápida de retirada enquanto se averiguava se era ou não ilícita essa postagem. E isso tem que acontecer porque senão nós acabamos por andar aqui a brincar um pouco. E passa muito porque nós neste momento temos que perceber o seguinte, é que as redes sociais são exploradas por empresas multinacionais. Sim. Como a Meta, por exemplo, que lucra muito com essas situações. E a Meta, ao lucrar com essas situações, também deveria ser obrigada a criar mecanismos de reação rápida para retirar os conteúdos que possam ser objetivamente bullying de forma imediata e se não os retirasse, deveria ser obrigada a indenizar a vítima. E isso não acontece. É porque nós temos que perceber que toda a legislação que nós temos foi feita com base no Estado, ou seja, no Estado português, no Estado angolano. Sim. Mas neste momento nós já temos situações que são transnacionais. Já não são situações limitadas ao espaço português, ao espaço angolano. E isso implicaria que quem beneficia com estas situações, ainda que fosse multinacional, fosse responsabilizada e pudesse ser chamada a pagar indemnizações a quem fosse lesado e que esse processo fosse mais rápido do que é hoje em dia. Uhum. Eu acho que isso era fundamental. Era fundamental que acontecesse. Era mais... Acredito que seria o mais justo. Mais justo seria. Mas diga-me o seguinte, acha normal que a entidade que proporciona estas situações todas de bullying não tenha qualquer responsabilidade de forma rápida? Eles deveriam ser obrigados a reagir rapidamente. Sim. É mais justo que aconteça dessa forma, doutor. Concordo plenamente. Concordo, sim. Assim ajudaria muita gente e também faria com que muita gente deixasse de alguma maneira de praticar tais atos. Exatamente. Porque eu diria, por exemplo, eu dou-lhe aqui a situação em Portugal. Nós temos a União Europeia, por exemplo. Deveria haver, e está-se a trabalhar nesse sentido, de criar uma regulamentação comunitária que responsabilize estas entidades pelas situações que ocorrem nas suas redes. Por exemplo, e deveria haver, por exemplo, serviços de apoio mais eficazes que tivessem meios de reação contra essas publicações que existam e que pudessem apoiar as vítimas muito rapidamente. E depois fazer campanhas a dizer a explicar o que acontece nas redes, a procurar evitar, que as pessoas evitem colocar-se nessas situações. Tinha que haver campanhas, muitas campanhas, a explicar os perigos das redes sociais, quanto a mim. Sim. Os perigos e as punições que as pessoas podem sofrer caso... Sim. Porque nós acabamos por exemplo, quando se divulga uma notícia, uma informação falsa sobre mim ou sobre si, nós sabemos que é falsa. Mas a maior parte das pessoas hoje em dia acredita em tudo o que passa nas redes sociais. Exatamente. Porquê? Porque acha, em Portugal de antes era a televisão, tudo o que se dizia na televisão era verdade. Hoje em dia são as redes sociais, as pessoas veem as redes sociais, leem nas redes sociais, portanto, tudo o que lá está é verdadeiro. E como é verdadeiro, o que é que acontece?
toda a gente divulga porque acha que é Sim. uma notícia que é verdadeira. E isso é algo que deveria levar-nos todos a pensar e pensar muito, porque quando nós vimos uma situação de informação falsa nas redes, o visado sabe que é falsa, mas as outras pessoas acham que é verdadeira. E até, Exatamente. e até essa informação ser retirada, a pessoa sofre na pele as consequências de uma informação falsa. Imagine que a pessoa está numa entrevista de emprego, está numa campanha política para um cargo qualquer, pode perder o Sim. emprego, pode perder as eleições por causa dessa informação falsa, por exemplo. Exatamente. E isso não é algo que deva ser permitido. Nós temos muitas situações que são conhecidas em que informações falsas influenciaram o resultado de eleições. Uhum. As fake news, por exemplo, que é esse o caso que estamos a falar agora. Sim, sim. As fake news. Ok, muito bem. A senhora Joana Mar diz boa noite, gostaria de colocar uma questão. Caso seja possível, no caso de partilha nas redes sociais de fotografias íntimas, quais são os meios de reação ao dispor das vítimas? Obrigada pela atenção. Eu diria que em Portugal, por exemplo, será, e creio que em Angola também, o que deverá ser feito é imediatamente, apesar de tudo, denunciar à rede social em causa. Logo que o conteúdo é abusivo e esperar que eles consigam retirar do ar, logo da rede social, essa postagem. Depois é ir aos órgãos de polícia criminal. Em Portugal, eu sugeriria ir de imediato à Polícia Judiciária. É muito importante fazer um print screen da situação que configura o bullying na rede social, tentar fazer a identificação do perfil, que muitas das vezes é um perfil falso, mas pelo menos recorrer de imediato à rede social e à polícia para que eles tentem de imediato fazer o bloqueio dessa postagem. Isso é o que se deverá fazer logo, imediatamente. Uhum. Então, acho que a senhora Joana entendeu. Eu também entendi. Deu para perceber, doutor. Eu quero perceber, doutor, como é que nós podemos identificar, né, uma vítima de bullying? Qual é o comportamento assim notável de alguém que já sofreu bullying? Bem, uma pessoa que sofra de bullying, em princípio, terá uma alteração de comportamento que a levará a alterar. Ou seja, imaginemos, há pessoas que são muito extrovertidas e de repente passam a ser muito caladas, muito tímidas Pois. e caem numa situação de grande depressão. A depressão normalmente é um indício muito forte da existência de bullying. E a identificação das situações de bullying passa por quê? Passa por ter uma monitorização das situações. Por exemplo, se for numa escola, fazer, fazer a monitorização dentro da escola das situações que ocorrem, por exemplo, nos intervalos, após as aulas, e tentar ver se há alterações de comportamento das pessoas, se houve alguma situação que tenha tido impacto nas redes sociais, porque hoje em dia a identificação da vítima de bullying, infelizmente, é relativamente fácil, porque, dada a divulgação que é feita das situações, toda a gente acaba por ter o conhecimento do que se está a passar ou ouve falar alguém sobre a situação. É estar muito atento a potenciais situações de bullying, porque normalmente, e aí é uma vantagem, que é a divulgação pública que os autores do bullying querem ter, leva a que, se as pessoas estiverem atentas, consigam verificar se quem foi objeto de bullying
mudou o seu comportamento, se está mais triste, se está a passar por dificuldades na escola, se era um bom aluno e não quer voltar à escola, por exemplo, por causa disso. Há muitos comportamentos que, em termos sociais, são visíveis quando as pessoas são vítimas de bullying, porque começam a ter vergonha de tudo. E isso é algo que nos deve fazer a todos pensar. É triste, muito triste. É muito triste. É muito triste. É mesmo muito triste porque as vítimas de bullying não deveriam ter apoio. Como é que nós acabamos por poder, de alguma forma, ajudar? É ter psicólogos Aqui estamos a falar do caso específico das escolas e do ambiente escolar. É ter psicólogos a quem essas pessoas que são vítimas de bullying possam recorrer e falar e desabafar e criar mecanismos de apoiar essas pessoas, porque muitas das vezes o que falta é alguém que as ouça. Exatamente. Falta alguém que as ouça na comunidade escolar ou noutro local qualquer. Porque o que nós assistimos neste momento tem uma dimensão tão grande que a única forma de combater é também criar mecanismos que tenham uma divulgação tão grande como a internet. Ou seja, mecanismos de aconselhamento online, aconselhamento psicológico nestas situações, em que alguém fale com uma pessoa que se sinta vítima de bullying nas redes sociais e a procure aconselhar, quer psicologicamente, quer juridicamente, para que possa defender-se da melhor forma. Acho que isso é muito importante em todo o lado, e não só em Portugal, não só em Angola, mas acho que, por força do que falámos há pouco, é muito importante criar mecanismos para além das fronteiras do próprio Estado, para que a eficácia seja maior. Exatamente. Doutor, já houve alguma situação, né, de alguém que pratica já ter, de alguma maneira, acontecido com ele antes? Ou seja, havendo um ciclo de violência anterior, bullying Sim, anterior, sim. o que é dito pelos psicólogos é que muitas das vezes há uma repetição de comportamentos. Ou seja, ou alguém que foi vítima na infância de insultos, humilhações, a forma que tem de superar essa situação ou de achar que supera essa situação é praticar esses mesmos atos agora, numa altura em que já está e que se sente mais forte. Daí, muitas das vezes, nós assistirmos a que os comportamentos ilícitos muitas vezes são repetição de situações que ocorreram no passado. E isso é algo que tem que merecer a atenção da sociedade, porque cada vez mais eu diria que nós temos duas vertentes essenciais na nossa sociedade. A primeira, e aqui falando dos advogados, obviamente, é a vertente do aconselhamento jurídico quanto aos direitos que as pessoas têm. E a outra é o aconselhamento psicológico que as pessoas também têm que ter para suportarem muitas vezes este ritmo vertiginoso em que vivem, as questões do cyberbullying e tudo isso, deveria implicar que existisse um acompanhamento psicológico das pessoas para que elas possam desabafar e deveria ser, diria eu, o ideal seria que todos conseguissem ter esse apoio quando precisassem. Dado pelo Estado, claro. Exatamente. O doutor falou sobre o cyberbullying, é o nome que dá-se ao bullying feito na Nas redes internet. sociais. É o cyberbullying, sim. As características do cyberbullying são as mesmas que do bullying, digamos, São. fora. A única diferença é a partilha e a divulgação. O bullying, quando se torna cibernético, quando se torna partilhado nas redes sociais, adquire uma dimensão e uma exposição muito maior. E isso é isso e essa divulgação maior que torna o cyberbullying tão perigoso e tão humilhante para a vítima.
é que toda a gente fica a saber o que aconteceu, por exemplo. E nós, neste momento, temos muitos vídeos virais em que há bullying sobre a pessoa. Há bullying sobre a pessoa. E isso tem que ser combatido e onde houver a divulgação desses vídeos e a partilha desses vídeos, deveria haver uma defesa. Deveria ser pública, obviamente, deveria ser do Estado. Bom, o tempo passa muito rápido. A conversa está a ser ótima, está a dar para aprender muita coisa. É uma pena. Só temos agora 5 minutos e eu gostaria de saber se, além da explicação que o doutor já nos deu e tudo que já nos passou de alguma maneira, deu para aprender muito sobre bullying, cyberbullying. Eu quero saber se o doutor tem assim algumas dicas específicas para nós termos cuidado, como nos defender, como defendermos os outros, né? Não só do cyberbullying, mas também do bullying assim fora da internet. Sim, eu diria que o mais importante neste momento é ter cuidado com a utilização das redes sociais. Muito cuidado. Perceber que as redes sociais não são, não são tão seguras quanto parecem, porque as redes sociais dão-nos uma impressão de segurança. Ou seja, eu estou no meu quarto, eu estou sozinho no meu escritório, eu estou em qualquer sítio sozinho e acho que ninguém vai ver o que eu faço. Isso é algo que, de facto, as pessoas têm de perceber que tudo o que aparece nas redes sociais, tudo o que aparece na internet, fica na internet para sempre. E isso tem que nos levar a pensar com muito cuidado sobre tudo o que fazemos nas redes sociais. E acho que muitas das vezes as pessoas... Aliás, eu tenho situações em que, imagine, há pessoas que escrevem coisas sobre mim nas redes sociais e quando estão cara a cara comigo, tratam de uma forma muito simpática, muito cordial. E isso revela que nós temos... Não sei se me consegue ouvir ainda. Consigo sim, doutor. Sim. Nós temos nas redes sociais uma ideia que aquilo é um espaço sagrado e não é. E acho que as pessoas, é isso que é o maior conselho que eu dou, é não usem as redes sociais como se fosse um lugar seguro, porque é tudo menos seguro e tudo o que vocês colocam nas redes sociais torna-se possível de ser visto por quem quer que seja num futuro próximo. E esse é o maior problema. E é isso que nos deve levar a ter cuidado, é o cuidado de perceber que as redes sociais são um poço sem fundo, onde tudo o que enviamos para as redes sociais fica lá para sempre, não desaparece. E pode sempre virar-se contra nós. É isso. Esse é o maior conselho que eu deixaria no final. Sim. Muito obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada por ter nos dado uma aula sobre o bullying e o cyberbullying. Muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom. Aprendemos muito. Espero que o doutor volte a aceitar os nossos convites das próximas vezes. Espero que tenha gostado da nossa conversa. E vou pedir ao doutor para deixar assim as páginas, né, das redes para nós seguirmos e acompanharmos os trabalhos. Claro que sim. Eu posso escrever aqui. Sim. Basta procurar o meu nome, mas posso. Deixa-me só ver aqui o do. Procurarem pelo meu nome é muito fácil de chegar lá. Deixa-me só ver aqui. Por exemplo, no Instagram é este. Sim. Portanto, a partir daí conseguem chegar a todas as outras. Portanto, qualquer coisa disponham e sempre que entenderem, eu estarei disponível para falar convosco, obviamente. É um gosto. Sim. Muito obrigada, doutor. 1 minuto e foi muito bom. Gostaria de ter
mais tempo, mas acredito que teremos daqui a algum Sim, tempo mais alguma live e vamos convidar o doutor novamente. Espero que volte a aceitar o nosso convite. com certeza. Foi um gosto. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigada. Obrigada a nós, doutor. Feliz noite. Obrigado, igualmente. Obrigada a todos que acompanharam. Sigam Conversas às Sextas, né? Aqui no Instagram. Acompanhem as nossas próximas lives. Temos sempre muito conteúdo para trazer para vocês. Lembrem-se, graças a Deus e é por vocês que Conversas às Sextas existe. É uma conversa de jovens para jovens, todas as sextas e algumas sessões aos sábados, das 21 às 22 horas. Falou para vocês, Silvestre Cardoso, área técnica Leontina Dalla, Natalice da Silva e inovamos. Beijinhos e uma noite abençoada para todos vocês.